Oi gente, tudo bem? Hoje eu trouxe o passo a passo do primeiro bonequinho aqui do canal. Então já clica logo no botão inscrever-se se você está aqui pela primeira vez e vem comigo costurar. Primeiro vocês vão imprimir todos os moldes do corpinho do boneco. O link vai estar aqui na descrição, você vai acessar, baixar e imprimir. Vai pegar a cabeça e vai riscar sobre o algodão cru, deixando uma margem de costura de meio centímetro quando for cortar, certo? Depois que você fizer isso, vai pegar uma fita métrica ou uma régua e fazer as marcações. A medida daqui, desse risco com a caneta que eu fiz até aqui, é de 13 centímetros. Então, a metade de 13 é 6,5 centímetros. Então, a gente vai posicionar exatamente onde riscou, aqui em cima, e fazer um pontinho com um lápis, onde tem 6,5 centímetros, tá? Depois que fizer esse ponto, você vem para o lado esquerdo e marca 1 centímetro. Faz um pontinho, depois mais 1 centímetro. E faz outro pontinho. Nesse espaço aqui, nesse centímetro, daqui para cima você vai medir 1 centímetro novamente, faz um pontinho. E nesse espaço, você vai fazer um risco oval, tá? Aqui será o olhinho do boneco. Daqui de cima desse olho para cima, você vai marcar mais 1 centímetro. E aí vai fazer um risco, uma curvinha assim de lado, e será feita a sobrancelha. Do outro lado, da mesma forma. Daqui desse ponto para o lado 1 centímetro. Faz um pontinho, depois mais 1 centímetro. Outro pontinho. E aqui faz um risco oval. Será o olho do boneco. Agora, desse ponto aqui para cima, marca mais 1 centímetro e faz a outra sobrancelha, tá? É só fazer com calma que vai dando certo. Vai treinando aí nos retalhos antes de fazer na peça mesmo. Prontinho. Agora, desse ponto aqui, lembra que a gente marcou daqui de cima para baixo 6,5 centímetros? Então, daqui para baixo marca meio centímetro e faz uma curvinha que será o nariz. Pode ser mais largo ou menor, aqui mais estreitinho, não tem problema. É só fazer uma curvinha e tá pronto o nariz. Essas outras marcações a gente vai apagar depois com a borracha. Então, daqui do nariz para baixo, você vai descer 2 centímetros. Faz um risquinho aqui para o lado, para o outro. E tá aí a boquinha do boneco. Olha só. Faz um tracinho aqui no cantinho da boca, se quiser. E tá aí. Daqui da boquinha para baixo, desce meio centímetro. E faz um detalhezinho aqui no lábio dessa boquinha. Olha só. Agora, vamos à pintura. Eu tenho aqui uma tinta marrom. A cor dos olhos, você é quem decide. Eu quero esse bonequinho com os olhos marrons. Então, tá aqui um pincel bem fino. Molhei um pouquinho na tinta de tecido. E vou pintar aqui no meio desse olho. Prontinho, ficou assim.
E agora a gente vai usar a tinta branca para mesclar com esse marrom e ficar num tom um pouquinho mais claro. E vou fazendo movimentos circulares assim, tá? Nessa parte baixa do olho. A intenção é que a parte de cima fique um pouquinho mais escura que a de baixo. Tá? Prontinho. Vou fazer no outro olho. Prontinho, já fiz no outro olho. Não sei se tá dando para perceber, mas ficou bem mais claro esse marrom. E agora eu molhei só um pouquinho a ponta desse pincel para fazer um esfumado com a tinta preta aqui em cima desse olho, tá? Só na parte de cima. Então, vai fazendo movimentos assim, de um lado pro outro, para ela ir se misturando com a tinta marrom. Ó. Bem de leve. E aí o preto vai se misturando um pouquinho com o marrom e dá um efeito mais bonito. Quando você faz com a tinta de uma cor mais clara, tipo verde, azul, consegue ver melhor a diferença. Se você ainda não assistiu o vídeo ensinando como pintar rostinho de boneca, eu vou deixar na descrição. Eu fiz com os olhos verdes e aí esse efeito fica super legal quando você tá usando uma outra cor. E aí você assiste o vídeo depois e vê como ficou usando a cor verde para o olho. Olha só, já terminei aqui esse outro. Depois disso, nós vamos pintar com a tinta preta novamente, fazer um círculo pequeno no meio desse olho. Já fiz, ficou assim. E agora você vai limpar o pincel e molhar um pouquinho na tinta branca para fazer o brilho dos olhos. Aqui molhei um pouquinho, vou fazer uma bolinha, um pontinho aqui no canto superior esquerdo. E um pouquinho abaixo da pupila também, bem pequeno. Prontinho, fiz o brilho. E agora a gente vai usar a canetinha permanente, essa daqui, com a pontinha mais fina para contornar esse olho, a sobrancelha, nariz e a boquinha. Até me perguntaram no outro vídeo se não mancha usando essa canetinha permanente, caso queira lavar o boneco ou a boneca. E eu já fiz o teste num retalhinho desse algodão cru, lavei, molhei, não saiu a tinta, lavei com um pouquinho de sabão em pó, fiz o teste e deu super certo, não manchou, então pode usar tranquilamente que não vai ter problema caso você queira lavar a peça, tá? Então, aqui vou usar a ponta fina e cobrir aqui a sobrancelha, esse lado de cá e a outra também. Pronto.
Aqui embaixo, vou fazer uma curvinha. Puxar um cílio aqui, um pouquinho embaixo. Em cima eu não vou fazer. Vou cobrir o nariz, a boca. E esse detalhe aqui embaixo da boquinha. Olha só. Agora eu vou contornar com calma ao redor do olho e volto já já para mostrar. Ficou assim. Agora eu vou deixar secar e vou iniciar a costura do corpinho. Aqui eu já posicionei os moldes dos membros, então risquei, costurei deixando uma abertura para desvirar, dei retrocesso no começo e no final. E agora eu vou recortar e desvirar. Vou deixar uma margem de meio centímetro da costura e aí vou desvirar tudo isso para mostrar para vocês. Já desvirei, tá? Agora eu vou reservar os braços. Aqui no corpo você vai tirar essa parte daqui da frente e nas perninhas vai fazer o seguinte, vai abrir dessa forma e unir uma ponta à outra, tá? Vai ficar assim. Vai colocar de cabeça para baixo. Vai fazer a mesma coisa com a outra perna. Abre e une as duas pontas. Coloca assim também. E agora você vai sobrepor com essa outra parte aqui, tá? E fazer uma costura reta, dando retrocesso no começo e no final para prender essas pernas. Já fiz a costura, dando retrocesso no começo e no finalzinho. E agora nós vamos abrir isso aqui. Olha só. Vai ficar assim, tá? Viu que tá tudo certinho? Então a gente vai fazer o seguinte, vai dobrar essas pernas. Aqui, ó. Colocar tudo pra dentro. E fazer uma costura, fechando tudo isso aqui. Vou iniciar aqui, dando um retrocesso no comecinho e finalizo aqui, fazendo retrocesso novamente e por essa abertura eu vou desvirar, tá? Então vou costurar tudo isso e volto já já com a peça desvirada. Ficou assim, depois que eu desvirei. A abertura das pernas ficaram para trás. Então eu vou encher. Encho aqui também e fecho tudo com uma costurinha, tá? Usando a agulha e a linha. Não precisa fazer na máquina. Aqui eu tenho a cabeça, coloquei direito com direito, né? E fiz aquela costura ao redor. E aqui na parte de trás da cabeça, eu usei um descosturador e fiz uma abertura com muito cuidado para não cortar o outro lado. Então, eu vou desvirar por aqui, encher com a fibra e finalizar dando uns pontinhos para fechar essa abertura, tá? Então, vou fazer isso
encher os braços também, tá? E agora vamos para a roupinha. Para fazer o molde da blusa do boneco, você vai precisar de um pedaço de papel. Vai cortar 15 centímetros e meio por 17,5. Depois que cortar, você vai medir nesse lado esquerdo, daqui para cima 15 centímetros e faz um pontinho, tá? Depois, daqui no lado direito para cá, você vai medir 8 centímetros, tá? Daqui de cima para cá, 8 centímetros. Daqui para cá, 5 centímetros e meio. Marcou, você vai descer 9 centímetros. Vai marcar 9 centímetros aqui e riscar. Tá bom? E vai estar pronto o seu molde. Recapitulando, 15 centímetros e meio aqui em cima. Aqui, daqui para cima, tem 17 centímetros e meio. Então, você, daqui para cá, vai dar 8 centímetros, você vai medir com a régua. E daqui para o lado, você vai marcar 5 centímetros e meio. Depois, daqui desse pontinho, tá? Da axila, você vai descer 9 centímetros, certo? Daqui no lado esquerdo para cima, você vai marcar 15 centímetros, faz um pontinho. Daí você vai pegar algum objeto redondo que você tiver, pode ser um copo ou a tampa de um potinho de óleo de coco, como essa aqui, é o potinho menor. A tampa desses potes de lembrancinha. Aqui um cone também de linha, tudo pode servir para você posicionar nessa parte e riscar, tá? E aí vai ficar a gola da blusa do seu boneco. Corta isso aqui, essa parte redonda, e vai ficar o seu molde pronto aqui da blusa para você riscar no tecido. Aqui eu escolhi um tecido de xadrez azul, dobrei, colocando direito com direito e posicionei o molde assim, risquei, deixando uma margem de costura. Risquei, depois espelhei esse molde para o outro lado, risquei novamente e cortei. Depois você vai pegar mais um pedaço de tecido, faz o mesmo processo, tá? Então serão 2 partes assim inteiras e 4 assim divididas, tá? Depois que fizer isso, você vai unir aqui com alfinetes e fazer uma costura dando retrocesso no começo e no final somente nos ombros. Vai fazer isso na outra parte também. Agora nós vamos unir direito com direito dos cortes de tecidos que fizemos. Aqui, essa parte inteira com a outra. E essa aqui aberta também. Vai alfinetar, deixar tudo certinho. E fazer uma costura, deixa eu marcar aqui. Vamos supor que a gente vai começar desse lado. Aqui eu vou marcar, será a abertura. Então, primeiro costurou os ombros, né, separadamente. Agora a gente vai fazer uma costura aqui na gola, tá? Dando retrocesso aqui no comecinho, segue e finaliza aqui dando retrocesso novamente. Depois disso, aí sim, a gente vai fazer uma costura ao redor de toda a peça, dando retrocesso no começo e no final,
e deixando uma abertura aqui para desvirar, tá? Primeiro costura os ombros separadamente, une direito com direito, depois costura a gola, costura ao redor, deixando uma abertura, e aí sim a gente desvira. Desvirei tudo. Antes de desvirar, vocês dão uns piques um pouquinho próximo da costura, nessa parte de baixo, tá? Nas axilas. Então, depois que fizer isso, desvira. E agora eu vou fazer uma costura, iniciando aqui e vindo até aqui, dando retrocesso no começo e no final, do outro lado da mesma forma. E aí a gente desvira e vamos para o macacão do boneco. Para fazer o macacão, você vai dobrar o tecido direito com direito. Eu tô usando esse azul marinho, é tricoline. E aí vai pegar as costas desse macacão, o molde, no caso, e vai posicionar sobre o tecido. Vai riscar, tá? E aqui no molde você vai dar um cortezinho até aqui, onde eu tinha marcado, e vai riscar. Eu usei um giz de alfaiate aqui, e depois que você riscar, você vai costurar, iniciando aqui, dando retrocesso, vai seguindo até aqui. Você vai deixar uma margem de meio centímetro ao redor desse risco que a gente fez aqui no meio. E vai seguindo, finaliza aqui dando retrocesso novamente. Depois que costurar, aí sim, onde você riscou aqui no meio, você vai cortar e dar uns piques aqui, bem nos cantinhos. Um aqui e outro aqui, para isso não ficar enrugando, repuxando depois que a gente desvirar, tá? Vai ficar assim. Depois, vai desvirar isso aqui e reservar. Aqui eu tenho duas alças, peguei o molde e fiz a mesma coisa. Risquei, deixei um espaço para desvirar e fiz a costura, dando retrocesso no começo e no final. Fiz isso 2 vezes, tá? Aqui na parte da frente do macacão, a gente faz da mesma forma. Depois que imprimir o molde, você vai dar um cortezinho até aqui e vai riscar tudo isso sobre o tecido, tá? Aqui tá direito com direito. Depois, você vai fazer um risco aqui no meio, tá? Você vai levantar o molde dessa forma, faz uma marcaçãozinha aqui e deixa uma margem de meio centímetro ao redor desse cortezinho que você vai fazer aqui no meio, tá? Mas deixa para fazer o corte depois que você costurar. Inicia aqui dando retrocesso, vai seguindo até aqui, aqui e finaliza aqui dando retrocesso novamente. Aí sim, onde você riscou aqui no meio, você dá um cortezinho com a tesoura, uns piques aqui no cantinho e vai ficar assim, tá? E depois é só desvirar. Pronto, já desvirei. Agora eu vou fazer uma costura aqui, dando retrocesso no comecinho e no final, ao redor dessa parte aqui do busto do macacão, certo? Aqui já desvirei as alças, vou passar o ferro depois. Nessa partezinha aqui das costas, você vai fazer assim para dentro e fazer uma costura, dando retrocesso no começo e no final, nessa parte de cima. E aí, quando fizer tudo isso, passar o ferro, eu vou colocar sobre essa parte da frente, aqui, vou alfinetar e fazer uma costura, iniciando daqui, dando retrocesso aqui também, e vou pular para cá, dou retrocesso novamente, sigo aqui ao redor, finalizo aqui, pulo para cá
e faço uma costura até aqui, dando retrocesso no comecinho, no final, e aí sim eu vou desvirar. Para fazer os sapatos, você vai precisar do molde da perninha, vai posicionar no feltro dobrado e vai riscar aqui mais ou menos nessa parte próximo da curva, tá? Depois você vai fazer uma costura bem próxima do corte do feltro, tá? Não é para fazer sobre o risco que você fez, porque senão vai ficar muito apertado e não vai caber o pezinho do boneco. Então, você vai fazer isso só para ter uma noção de espaço mesmo. Então, riscou, faz a costura bem próximo do corte e desvira, tá? Depois que você desvirar, você vai fazer uma costurinha com uma linha, pode ser linha de crochê, uma linha um pouquinho mais resistente. Vai alinhavar toda essa partezinha daqui, da borda, para você franzir e amarrar no pezinho. O corpinho já tá pronto. Aqui eu costurei os braços, usei um botão em cada um deles e fui prendendo aqui ao corpo, tá? Então, vou reservar o corpinho por enquanto. E aqui eu tô usando lã na cor preta. Cortei fios de 27 centímetros. Aqui eu tenho 5 mechas que eu acho que é suficiente para a cabeça do boneco. Todas elas amarradas ao meio. Somente uma delas eu amarrei um pouquinho para o lado. E vai ficar aqui. A minha pistola para cola quente já está esquentando. E daqui a pouco a gente vai iniciar a colagem. A princípio, eu gosto de costurar, dar um pontinho no meio da mecha, na cabeça. Eu coloco sempre um alfinete para ajudar. Costuro com uma linha da mesma cor da lã, dou só uns pontinhos aqui no meio. E aí sim, eu inicio a colagem em ambos os lados com bastante calma e vou seguindo até o final. Então, aqui, ó, um pouquinho atrás da costura, daqui da cabeça, eu vou posicionar a primeira mecha. Vou colocar um alfinete aqui para fazer a arrumação, colocar tudo certinho. Vou posicionando a outra. E assim faço até a última. Depois que fizer tudo isso, aí sim eu vou costurando, dando uns pontinhos com a agulha, tá? Já coloquei a linha aqui. E aí sim vou poder colar aos poucos, mecha por mecha. Primeiro um lado, depois o outro, e vou ajeitando. Essa parte aqui da frente vai ficar por último, tá? Aqui, depois de colar todas as mechas, é só aparar com a tesoura e deixa do jeitinho que você quiser. Um pouquinho maior ou mais curtinho, tá? E agora eu vou vestir e colocar o boné. O vídeo com o passo a passo do boné vai estar aqui na descrição para você assistir e fazer depois, tá? E tá aí o bonequinho, aqui atrás na blusa, naquela abertura eu dei uns pontinhos, coloquei botões nesses detalhes da alça, do macacão, colei lacinhos nos sapatos. E essa é a dica para você fazer, presentear um sobrinho, um afilhado, para decorar o quarto do filho,
para divulgar entre as clientes que estão grávidas de meninos, enfim. Espero ter ajudado. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se tem alguma dúvida. Não esquece também de deixar um like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e seguir lá no Instagram, o link está na descrição. É isso, até o próximo passo a passo. Tchau, tchau!